Fala pessoal, gravação e análise da partida Rio Preto Valles Moura Lacerda Dragons, Sampa Ball 2024, com o coach Alexandre Ribeiro, meu amigo, meu treinador. Prazer te receber mais uma vez na Tide. Eu acho que é a quarta vez com que a gente faz um programa, que a gente faz uma troca de experiência agora em formato de vídeo bem bacana para conseguir te absorver o máximo aí. Então, fica à vontade, a casa é sua. E tá frio pra caramba em Rio Preto, acredito quem quiser. Os dois de blusa de frio, né? Cara, o É, prazer é meu. Obrigado pelo convite aí. Você sabe o quanto que eu curto não só você como pessoa, mas o projeto da Tide. Então conta comigo aí sempre que precisar. É, Podemos seguir bom, show. então? Pro pessoal que é fora de São Paulo, às vezes está fora de contexto, eu criei essa tela dos resultados, né? Para quem não acompanhou o Campeonato Paulista, o Valers campeão mais uma vez, mas às vezes vê o resultado no final lá e acha que, pô, o Valers está dominando mais uma vez, foi fácil. E a competição é dura, tem jogos duros, teve uma derrota. Então, Uhum. trazer esse contexto aí para até chegar na final, grandes confrontos aí com grandes clássicos, Guarulhos, Dragons, e a gente separei para extrair do Coach Xandão as campanhas de touchdown da partida final, né, contra o Dragons. Essa a gente vai começar pela primeira, Uhum. um touchdown corrido, e a partir desse momento é com o Coach Xandão, ele vai tocar o tape para vocês, pessoal. E para contextualizar só mais um pouquinho, né? O jogo foi muito duro, o Valers saiu atrás. Então essa é a primeira vez que o ataque do Valers em campo já foi um touchdown. Começo de jogo com um tiroteio e depois foi tendo ajustes que a gente vai contar a história a partir desse momento. Então, bora lá, coach. A palavra é sua. Tá bom, vamos lá. Obrigado pela introdução aí. Realmente foi uma temporada, tem sido, né? Um ano desafiador pra gente. Mas acho que isso não é desculpa para não fazer um bom trabalho, ou pelo menos entregar o melhor que a gente consegue, né? Falando especificamente sobre o jogo contra o Dragons, o Dragons é uma equipe que tem um coordenador ofensivo que era do nosso staff, né? O Nilvan Alves, cara excepcional de trabalhar e fez um excelente trabalho também ofensivamente no Dragons esse ano. Tem o Chico, né? Que é um grande amigo aí que o FA me deu e que vem liderando o Dragons aí a patamares mais altos a cada ano. Então é um time que, além dos dois, né, sem desmerecer ninguém, tem um staff bem grande, se não me engano, são 9 treinadores. Então eles têm olhos em todos os lugares, eles comunicam por rádio. Então a gente sabia que seria um desafio em relação a isso aí. A gente sabe também que falando da defesa deles, né? A gente tem alguns playmakers lá. Eu gosto de citar o Torres, o DL, né? O número 94. Ele é um cara que no nosso plano de jogo a gente sempre considera que ele tá lá, a gente sempre quer saber onde ele tá. E o Aruê, que é o número 43, a gente também procura bastante ele em campo. Então, esses são os dois jogadores em que basicamente a gente fez o scout e o play call em direção deles ou às vezes para longe deles, né? Bom, de forma geral, a gente decidiu que gostaria de correr muito em personnel 10 para esse jogo, tá? Eles, nos últimos jogos, apresentaram uma defesa 3-3 e que não sofreu nenhum ponto nos últimos 3 jogos anteriores ao nosso, né? Por causa disso, né, a gente rodou algo, a gente decidiu fazer algo, essa é a primeira curiosidade aí em relação ao plano de jogo, que é a Inside Zone. A gente resolveu voltar com ela. A gente não roda Inside Zone como corrida base desde 2019. E para esse jogo contra 3-3 deles, a gente sentiu que poderia ser uma arma poderosa nossa. Aí você fala assim, mas coach, não, você é meio doido. Em 15 dias você instalou uma Inside Zone? Na verdade, não. Como a nossa OL é bastante experiente, né? E a gente sempre rodou o Inside Zone como ajuste para alguns fronts que a gente via específicos, né? Especialmente em
em red zone, não foi algo 100% novo. Não foi algo que a gente simplesmente começou a rodar como ataque base. E nessa primeira jogada aqui é o que a gente vê, né? A gente vê uma movimentação de inside zone, o último homem da scrimmage é a nossa leitura, e a gente trabalha a nossa inside zone no que eu chamo de bang to bounce. Então a gente trabalha bang, que é uma linha reta do running back, né? To bounce, que é ele atacando o backside. Alguns times vão rodar inside zone, que é bang to bend, né? Que não é o nosso caso, tá? Então aqui a gente já vê essa corrida acontecendo de uma maneira do jeito que a gente gostaria, do jeito para que a gente desenhou, né? O running back ele vai forçar ali o quadril do center, forçando os double teams, e a gente vê logo de cara uma super big play, o El quebrando tackles ali e conseguindo um first down, uma big play de corrida aí. Agora a gente volta numa Uma formação pergunta, que, coach. Uma claro. pergunta. Volta na outra jogada, por favor. Uhum, Aqui, a uhum, e do início, por favor. uhum, Isso. Aqui, nesta jogada, como uhum, você me falou do 94 Torres, uhum, parece, parece que a linha ofensiva isola ele, ignora ele, deixa ele entrar vazio, livre, uhum, porque tinha uma outra movimentação. Queria que você me explicasse esses detalhes, né? Então, claro. o Torres ele entra livre, o tackle aqui, no caso, o Augusto, ele vai no DT, né? No caso, não, ele vai No no linebacker, ele linebacker de sobe no dentro segundo nível. Uhum. e ignora o Torres aqui, que no caso seria uma chave de leitura para vocês, no caso. Perfeito. Qualquer corrida em personnel 10, né, ou seja, só com a linha ofensiva, a gente consegue bloquear até 5 jogadores. A gente precisa ler o sexto. Naturalmente, eles estão com 6 na caixa, então a gente precisa ler algum deles. A maioria das inside zones ela é desenhada dessa forma. Se o end faz um crash, o QB puxa essa bola. A gente chama isso de keep, né? Se o end acaba assumindo o quarterback, a gente acaba entregando essa bola para o running back, que é o que a gente chama de give, né? Então, aqui o que a gente está fazendo é basicamente trabalhando os stacks. Então, play side tackle e play side guard estão trabalhando as stacks, play side center, né? E backside guard trabalhando essas stacks. E esse camarada tem uma leitura, né? E a leitura desse camarada, ou seja, o backside tackle é a seguinte: nada cruza a minha face. Então, se esse camarada cruzar a face dele, ele vai assumir. Não é o caso, né? O Torres acaba atacando por fora, então ele sabe que ele precisa subir para o segundo nível. E assim a gente contabiliza 1, 2, 3, 4, 5, certo? E coloca a leitura no Torres, que é Perfeito. o jogador que a gente queria Aham. isolar nessa jogada, né? Tá boa a qualidade? Tá ótimo. Uhum. Tá Aqui, bom. antes de te cortar mais uma vez, coach, mais Uhum, uma. Bom, eu assisto praticamente todos os jogos do Valers e para esse ano reparei no sexto homem de OL, sendo uhum, um OL, né? Eu queria que você uhum, adicionasse também essa informação. Ali o camisa 50, se eu não me engano, o Qualhardi, ele uhum, fazendo um sexto homem, mas às vezes é o Augusto, às vezes é um outro linha ofensiva, tendo essa uhum. função de bloqueio também. Pra- Exato. Essa é a famosa posição H-back que a gente chama, né? Até o ano passado, no primeiro semestre do ano passado, a gente teve 3 tight ends, true tight ends, né? E no segundo semestre a gente teve um. E esse ano a gente acabou convertendo, né, o Edivan de end para tight end, ele jogava as duas posições, mas é algo que foi muito custoso para ele, né? Por exemplo, no primeiro jogo contra o Rhinos, que a gente teve aquela derrota, o Edivan ele jogou todos os snaps de todos dos dois lados da bola. Então foi meio que uma loucura, assim, para ele. Inclusive jogou de running back, né? A gente acabou ficando sem peça, então a gente sentiu que era algo muito custoso para ele e que ele acabava fazendo 50-50 de cada lado. Então a gente optou, né, no semestre, nesse semestre particularmente, colocar um outro OL, né? A gente criou camadas em cima disso. Então a gente tem um bloqueador extra, mas a gente criou camadas também de jogo aéreo
com um OL extra em campo. Então, não necessariamente porque temos um OL extra em campo, a gente vai correr essa bola. A gente tem algumas armas aí, algumas coisas que a gente gosta de explorar. Por exemplo, nessa jogada aqui é um RPO anexado, né? A gente está vendo o Igor aberto aqui como wideout, tá? A gente corre uma ISO play, né? A gente quer isolar esse linebacker agora, a gente vê que eles trazem mais um para a caixa, então eles estão com sete na caixa, né? E eles dão esse espaço que a gente gosta bastante aqui, ó. O QB nessa hora ele já sabe que ele vai lançar, a não ser que algo muito surreal aconteça, né? Que é esse camarada dropar, por exemplo, o QB sabe que ele vai lançar essa bola, tá? Porém, se esse camarada dropar, ele é a nossa chave de leitura, e aí o QB só vai entregar a bola, né? A gente falou do give, né? A leitura aí, a gente sabe que a gente vai ter números para correr, né, contra esse box, então. E aqui o Igor faz o que ele faz de melhor, né? Que é basicamente receber esse RPO e correr para end zone. Então ele acaba recebendo a bola, quebra um tackle, dois, faz mais uma terceira finta e corre para end zone. Então essa é a historinha aí do nosso primeiro touchdown. Massa. O TD foi lindo. A gente já vai para o segundo touchdown. Aí, no caso, o Valers atrás do placar. Uma Uhum, situação de pouco tempo no relógio, né? Pouco tempo para o intervalo. Então, essa pontuação foi muito importante assim pro moral do intervalo, para a conversa do intervalo, uhum, para a questão de ajuste no momento de conversa ali, que já começa com o Vini correndo. uhum, E nesse segundo touchdown, no terceiro e no quarto também, eu deixo um pouco mais de jogadas. Não uhum, precisa parar e explicar necessariamente todas elas uhum, minuciosamente, mas mais para o claro. pessoal pegar o contexto de decisão sua, ver o que os fatos acontecendo, até às vezes uma jogada que não entrou para ganho de tantas jardas, mas para a Uhum. galera entender o contexto e as escolhas da chamada. Perfeito. Aqui não vale chover no molhado, a gente volta na nossa inside zone em personnel 10, né? O Dragons trouxe bala para trocar ofensivamente, então, igual você já mencionou, eles estavam na frente, né? O Vini consegue uma boa corrida aí, trazendo ela para o backside. Aqui a gente está em trips, a gente acaba encaixando um RPO em out, né? E o conceito para nós é o seguinte: na jogada anterior, o Igor correu uma glance, levou para touchdown, foi do outro lado, né? Normalmente os corners começam a jogar inside leverage, né? Quando os corners jogam inside leverage, para nós a gente vai correr uma out. Isso não é segredo para ninguém, todo mundo que assiste o nosso filme consegue perceber isso. Então, o QB tem basicamente a mesma leitura de jogador, né? Acaba completando essa out para o Igor, atacando esse leverage. O Igor, mais uma vez, carrega a bola para muito além do first down aí, para praticamente 25 jardas de ganho. Aqui a gente está trabalhando novamente a nossa inside zone, sem muitos segredos, tá? A gente faz a entrega para o Vini aqui, ó, praticamente zero ganho. Formação trips. Mais uma vez a gente gostou daquela out, né? Acabou sendo um passe incompleto ali, que acabou sendo virando uma interferência de passe, então a gente consegue boas jardas aí com o Igor. Mais Uhum. uma vez a gente trabalhando a inside zone, e essa é a beleza da escolha que a gente fez, né? Uma corrida que a gente não utilizava tanto, a gente já utilizou ela pelo menos aqui nesse cenário, conversando contigo, três vezes muito bem sucedidas. Então o El, ele vai pressionar o center e vai trabalhar esse bounce, que a gente chama aqui, ó, e acaba levando essa bola pro touchdown. Então, ficamos, né, particularmente muito empolgados, aí, muito felizes com essa escolha do jogo corrido. E o El fazendo o que ele faz bem, né? Quebrando tecos aí. Porrada. É, Aqui já foi para o terceiro touchdown, agora que vai finalizar com um passe longo lá. Mas essa campanha Uhum, é longa, essa campanha deixa o ataque do Valles bastante tempo no campo uhum, para conduzir até o outro lado, a outra end zone. E tem uma curiosidade, né?
que é a Uhum. segunda tentativa de passe do lado esquerdo longo. O pessoal vai ver um pouquinho mais para frente. Uhum. É, que é um ponto que eu gostaria que você mencionasse, né? A confiança de fazer e fazer novamente uma jogada para o mesmo setor que acabou de não dar Uhum. certo, né? Justo. Aqui a gente acabou avançando a bola num screen, agora a gente foi um pouco mais pro jogo aéreo, a gente sentiu que a gente tinha alguns espaços, aqui é igual eu comentei, a gente tem um OL extra em campo, mas a gente consegue passar a bola ainda, a gente tem ferramentas para isso, completamos uma bola ali para first down numa out, mais uma vez personnel 20 em campo, a gente entra num play action ali e um screen. Esse screen que foi desenhado especificamente para essa defesa do Dragons com um OL a mais, né? O nosso objetivo ali era, vocês podem ver um pool dos nossos jogadores de linha, né? A gente sabe que o Dragons tradicionalmente compra muito esses pools, eles tentam preencher o play side, né? Equilibrar os números ali, e a gente rodou uma screen exatamente contando que eles iam fazer isso, né? Então é o segundo screen do mesmo drive e o primeiro screen deu um first down pra gente. Esse screen a gente acaba conseguindo algo em torno aí de 5 a 6 jardas, que é um bom ganho. Hard count, acabamos perdendo a bola aí no Uhum, one-on-one. E agora a gente foi para uma quarta descida. Então aqui a gente estava para uma terceira e longa, acabou fazendo aquele drop que eu acabei de mostrar. E aí, acho que esse é o papel do head coach, né? A gente estava atrás no placar, estava 20-16 no terceiro quarto. É, o contexto do primeiro tempo foi um Dragons que pontuou bastante na gente, né? Fez 20 pontos, é uma quantidade de pontos bem considerável. E, e eles ofensivamente mandaram muito bem. Então, nesse momento, eu precisava fazer uma escolha. Ou chutar essa bola, devolver um punch, a gente não consegue acertar um field goal daqui. Ou tentar uma quarta descida para 6 jardas, porque eu deduzi que se eles tinham todo esse poder de fogo para trocar, eu precisava entrar na trocação com tudo também. Então, optei para ir por essa quarta descida, particularmente chamei essa jogada. Isso aqui é uma stick, né? A gente está vendo uma hit. A gente conta aqui que o nosso receiver vai conseguir pegar essa bola e conseguir pelo menos mais uma jarda, né? De graça, de pós-catch, né? A gente tem uma out, tá? Em 7 jardas e a gente tem uma post no fundo. Então, essa é a nossa configuração. Eu, particularmente, a minha jogada esperando isso ou isso do Gabriel, né? Qualquer um dos catches aqui ia dar o first down pra gente. O Dragons acaba cobrindo os nossos dois jogadores, né? Então, por alinhamento, eles já tiraram essa hit. Então, eu estava antecipando que essa bola viria aqui no mini, mas o Gabriel acaba fazendo um trabalho fantástico ali de ver a exposição do safety, né? E lançando essa bola no Thales. Uma coisa que o Gabriel fez muito bem, né? Que eu gostaria de mostrar aqui pro pessoal é como que ele segura o safety no backside. Então, esse aqui é o Aruê, né? Aquele jogador que eu contei como destaque. E o Gabriel acaba congelando o Aruê naquela direção com a cabeça dele, com os olhos dele. Então, ele manipula o safety. uhum, Ó, nesse momento, ele manipula o safety. Você vê que o safety está comprando esse lado. Então o Dragons acabou ficando descoberto pelo topo, né? E ele voltou lá, foi de uma uhum. maestria absurda essa jogada. E assim, é muito legal ver como que o Gabriel tem amadurecido como quarterback. Ele tem feito essas coisas bem naturalmente. Então foi bonito, foi para minha surpresa. E que bom que foi uma surpresa agradável. Massa. Aí a última, né? Vai pro quarto touchdown. Para o quarto touchdown, para fechar aí o placar, né? Que foi a partida 30-20. E Uhum, essa pontuação, coach, assim como no segundo touchdown, você troca o RB, né? O uhum, Vini sai, até teve uma jogada que você passou para a gente aqui de ganho zero. O uhum, Vini sai e agora invertido. uhum, O El sai para o Vini entrar. Então, uhum,
me passa também sobre esse rodízio, o trabalho que você faz de trocar essas peças a todo momento. Se existe, tipo, pô, esse cara aqui tem essa característica, esse cara tem essa Uhum, característica, mesmo você dando 50% para cada um jogar, sabe? uhum. É assim, acho que não só eu, mas talvez todos os treinadores de running back ficam, ficam de olho o quanto que eles estão brilhando naquele dia. Sabe que quando você olha e fala, nossa, esse jogo tá para fulano, esse jogo tá para ciclano, cara, esse camarada tá num dia bom, é basicamente essa é a parte subjetiva da troca de running backs minha, né? A parte Uhum. objetiva, a parte prática, né? É de fato a rotatividade. Então, running backs, a gente fez a temporada passada com três running backs, um deles tinha subido o desenvolvimento, o Igor Chaves, né? E o El e Vini, naturalmente, veteranos com a gente. A troca é bem simples. Fez uma corrida longa, provavelmente ele vai sair um pouco para descansar, ou ele tomou uma pancada mais forte, se eu ver que ele sentiu, ele vai sair para dar uma descansada. Essa é a parte prática e objetiva. Algumas vezes também eu descanso os running backs em campo, né? Então, se eu vou para uma jogada de passe, eu sei que eu posso deixar ele lá porque ele não necessariamente vai se movimentar muito, ele vai simplesmente fazer um bloqueio de segundo nível, etc. Ou sair para algum check down. Então, de forma objetiva e subjetiva, são essas coisas que passam na minha cabeça. Aqui a gente foi para uma corrida counter normal, acabamos perdendo um bloqueio no backside, terceira para dois, a gente mantém o El em campo, então o El é um running back que eu gosto de usar em descidas curtas, porque eu sei que ele entrega muito no contato, né? Ele consegue jardas extras. Primeira para 10 acaba entregando no Vini. O Vini, a gente acaba correndo counter contra eles. Então, isso foi algo que eu gostei bastante do play call nesse jogo. A gente vinha correndo muita inside zone, né? E de repente, a gente entrou com algumas counters no jogo. E isso muda bastante a percepção da linha defensiva, né? O Vini leva para casa essa bola, mas isso muda muito a perspectiva defensiva. Então, o defensor que está recebendo vários base blocks, né, durante o jogo, ele acaba de repente não encontrando nada e vindo um kick-out na direção dele. Então, a gente chama de Uhum. change-ups, né? É uma boa troca, é uma boa mudança aí. é, em relação ao estilo de jogo, né? Trocar zona para gap. O Vini faz esse Uhum. bounce aí muito bem e a gente acaba, como se diz, ganhando o jogo aí, sagrando Fechando o caixa, fechando o é, placar. 30-20. E lá no o DL de cima, que ele está mais escondido por conta da posição da câmera, ele é o Uhum. Torres de novo, né? Exato, Então vi é, que tem uma similaridade com a jogada lá do início. exatamente. A gente, Ah, para esse jogo, né, optou por correr counter para longe dele. uhum, Ele é um cara difícil de mover nos kickouts, né? Então a gente optou nessa jogada específica para correr counter para longe dele, né? O Gabriel aqui ele tem a opção de leitura, então você vê que ele carrega o fake, ó, e aí ele acaba tomando o uhum, contato do Torres, né? sim. Assim, é o papel do QB, é segurar esse rush do backside aí e, e é isso aí. Massa. Finalzinho aí, coach, para a gente encerrar. Não dá muito tempo de comemorar, de fazer festa, Uhum. e já pedreira, pedreira, pedreira. Campeonato Brasileiro em busca do bicampeonato aí. É, e já foi uma partida, né? A gente está gravando depois da partida contra o Rhinos. Ele Uhum. tem todo um calendário nacional aí. E agora com um QB, um RB gringo, né? Eu acho que Uhum. já muda totalmente, né, a estratégia, já muda totalmente as peças que você tem, né? A possibilidade de mexer com peças. Edivan não vai precisar jogar mais não vai precisar dobrar mais. E É queria isso. saber um pouquinho de você, essas novidades, esses reforços e principalmente o RB gringo que desde Uhum. quando
desde 2022, 23. Code, né? Eu acho que você tá esperando esse RB gringo pintar em Rio Preto, assim, para trabalhar. Exato, assim, de forma geral, trazer, a gente acabou trazendo dois running backs, né? O Ferrari e o CJ é americano, e o Ferrari veio dos Steamrollers, né? O nosso objetivo com a vinda dos dois era suprir os gaps que Vini e o El deixaram, eles optaram por não participar no segundo semestre. O Vini, na verdade, a gente ainda está negociando com ele, mas o El acabou priorizando outras coisas, então a gente precisava de bons running backs. Então, Ferrari e CJ vieram, né? É, são running backs com muita experiência, eles têm algo que eu particularmente adoro, né? Que é continuar movendo os pés depois do contato. Então, eu acredito que Vini e Wells são running backs muito elusivos, né? Eles são caras que tinham característica, são muito móveis, mas eles não necessariamente conseguiam, o El até um pouco mais, né? Sobreviver ao primeiro contato, né? E a gente viu nesse jogo contra o Rhinos, por exemplo, que o CJ, várias situações ele chegou a ser abraçado por um jogador do Rhinos e continuou movendo as pernas e acabou conseguindo bons ganhos pra gente. A gente precisava de um pouco mais, disso um pouco mais, né? Então, acho que são perdas e ganhos, cara. A gente tinha muito brilho, né? E muita produtividade com Vini e Well. A gente espera manter isso com Ferrari e CJ, que são running backs mais físicos, mais pesados, né? Então, Uhum. composição corporal maior. Então, acho que de forma geral, esse é o contexto aí. Ah, muito massa, coach. É um prazer te receber novamente. Acho que a gente foi bem objetivo, bem com o material. Ficou muito legal. Gostei muito assim da gravação, só com informação importante, né? Da outra vez eu achei que eu falei muito, mas agora a gente conseguiu uma conexão bacana. E só para fechar, eu quase esqueci. é, O Valers perde também dois treinadores, Coach Jonas, Coach Ster. Então, eu queria que você dividisse aí com o pessoal um pouquinho da participação deles e de como repor, né? Talvez com mais pessoas do que saíram para repor a qualidade que saiu. Sem dúvida. Ou A- nas costas do Xandão, vale tudo. Assim, uma coisa que eu gosto de ter em perspectiva, né, quando a gente tem essas, entre aspas, perdas, né, é que, na verdade, o Vailers não perdeu bons treinadores. O mundo ganhou bons treinadores. Então, Esther e Jonas Faria são pessoas incríveis, são pessoas extremamente leais e pessoas extremamente competentes, né? A Esther, como todo mundo sabe, participou do camp do Buccaneers aí, da NFL, acabou tendo a infelicidade, né, de ter aquele problema com o visto, mas sem dúvida tem um destino brilhante pela frente e vai passar o segundo semestre numa universidade americana também. E Jonas faria a mesma coisa, né? Ele está indo para uma universidade D2 também nos Estados Unidos, acabou recebendo uma proposta para ser GA lá, que é algo surreal. Eu acho surreal pensar que tem dois treinadores do nosso staff indo para os Estados Unidos para seguir o sonho do futebol americano. Eu fico muito feliz de ter sido parte disso. Uhum, E sobre os próximos passos, né? Ficam comigo ainda os treinadores que sempre andaram comigo. Então, você tem o Jonas, o Petreca, o Eric, né? Você tem o Coach João. Coach João, o Simonato ganhou mais responsabilidades agora. Coach Jonas, Facion continua, coordenador defensivo. O ataque, naturalmente, continua sob a minha liderança. Mas são treinadores extremamente experientes e que conhecem a nossa forma de operar, que é algo super importante, né? E quem sabe aí num futuro próximo a gente não tem algum recrutamento de treinadores também, algo que a gente tem considerado fortemente. massa. Então, encerrado, coach. Muito obrigado pelo seu tempo. A gente já ajeitou tudo aí à tarde para fazer acontecer. Obrigado pelo esforço e correria.
Cara, o agradecimento é só meu. Obrigado pela sua paciência aí de lidar agora com um pai de dois, aprendendo a ser pai de dois e certamente é um prazer falar contigo e reforço que sempre que surgir algo interessante aí, que pode me convidar que eu tô dentro. E um abraço aí para a comunidade da FABR.